Bom, a gente vai começar agora a falar de números complexos no R. Eles são importantes para várias situações, mas em particular tem coisas de quando se mexe com matrizes chamadas autovalores que muitas vezes geram números complexos. Bom, enfim, é um recurso matemático aí adicional que o pessoal de estatística, tal como são também matemáticos, né, usa conforme as conveniências. Assim, numa abordagem aí muito simplificada, os tais dos números complexos surgiram quando um matemático pensou assim: bom, eu sei que não existe um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 1, ou seja, não existe a raiz quadrada de menos 1. Isso porque qualquer número real multiplicado por ele mesmo, na verdade, é positivo. Então, ele falou, bom, mas e daí, se a gente imaginasse que existe? Aí, matemática é isso também, né? Enfim, mexer com símbolos, com situações imaginárias. E por isso que os números complexos têm duas partes. A parte real, que é convencional, não tem o que falar. A gente já tem alguma experiência com números reais e é isso mesmo. Mas tem uma outra parte que é chamada imaginária, tá? Não é à toa. Então, o número complexo é composto de duas partes, né? E aqui estão dois números para a gente começar esse assunto. No passado as pessoas começavam a fazer programas um pouquinho maiores para uma disciplina chamada cálculo numérico, que no fundo era fazer conta no computador, conta de vários tipos, várias complexidades, até envolvia um pouquinho um pouquinho mais de matemática avançada, tal, mas esse tempo já passou. Naquele tempo as pessoas usavam até uma linguagem que era especializada em tradução de fórmulas para o computador, chamava Fortran, justamente Formula Translation, tradução de fórmulas. Mas esse tempo passou e hoje em dia o programador basicamente é um cara que mexe com símbolos, né? Com texto, com banco de dados, lê informações da tela, enfim. E então a gente vai abordar esse assunto de um jeito bem light, sempre na filosofia do mingau quente se come pela borda. Então, aqui estão dois números. Aqui estão um número que a gente já conhece, que é o número em ponto flutuante, que é o menos 1. E aqui está a forma dele para números complexos. Como ele é um número totalmente inteiro, a parte imaginária dele é zero. Então, em R, a gente escreve isso aí. Escreve 0i, tá? Esse i minúsculo. Normalmente i é o nome de uma variável, tal, né? Poderia ser o nome de uma variável, mas quando está no finalzinho de um número, é a parte imaginária de um número complexo. Então vamos criar esses números, né? Na memória, aqui no ambiente global, no coração do R, e aí a gente vai usar de novo aquele recurso que permite executar linhas individuais, tá? Aí o programa fica um pouquinho mais interativo. Então, caso a gente esqueça de como é que faz isso, a gente deixa o mouse aqui, poderia ser esse botão, claro, mas a gente vai preferir para começar a aumentar a produtividade e começar a usar o teclado também, vamos usar Ctrl Enter, tá? Então, estão iluminadas as duas linhas, bato Ctrl Enter. Beleza, já criou lá os números, tá? Aqui no coração do R estão os números que a gente criou. Então agora vamos fazer uma perguntinha. Para um matemático, os números complexos englobam os números reais, tá? Então todo número real, no fundo, também é um número complexo, né? Que é um conjunto maior que engloba um menor. Aí vamos ver como é que é no R. A gente já viu que numeric
é tanto o número inteiro quanto o número em ponto flutuante. Então vamos ver o que é aqui, se o n é um numérico. Ele é numérico. Lembra, esse is é sempre uma pergunta. No fundo, o que está dito aqui é verdade que o n é numérico, né? Is numeric? Aí ele está dizendo, sim, é. Então, agora vamos ver o que acontece quando a gente perguntar se o c é numérico. Ele vai falar, não. Bom, então aí tem uma coisa que é importante, a gente vai ver mais para diante, que é a questão da implementação. Quer dizer, a teoria é que os complexos englobam os números reais, mas aparentemente não é assim. Tá? Então a gente perguntou se esse número complexo C é numérico, ele falou não, não é. Então vamos fazer a pergunta simétrica. A gente perguntou, o n é complexo? Ele falou não. Então, de novo, é a tal da implementação. Como eu fiz no computador, né, como eu não, né, o pessoal do R fez no computador, é diferente de como é na teoria. Tá? Como eu faço, como eu boto as informações no computador, nem sempre está de acordo com a teoria, mas com a minha conveniência de programador. Tá? Então, agora eu vou perguntar se o C é complexo, eu vou falar, Tá. Então agora a gente viu que o n é menos 1, vamos tentar tirar a raiz quadrada dele, ver o que o R diz pra gente. Bom, o R aqui está nessas últimas linhas aqui, o R diz pra gente, em primeiro lugar, que o resultado dessa operação que a gente tentou fazer, quer dizer, tirar a raiz quadrada do menos 1, não é viável. Então ele diz, o resultado nem é um número, not a number. Tá? E ainda deu essa mensagem de erro. Ó, no fundo é um erro, né? Ele falou, olha, eu estou te avisando, né? Não derrubou o programa nem nada, mas ele está me avisando para a gente. Quando você calculou a raiz quadrada do n, apareceu pelo menos um not a number. Tá? Então, e esse not a number, a gente vai ver mais para frente, é uma coisa especial. Se eu multiplicar um número, por exemplo, 1 vezes not a number, o resultado é not a number, e assim por diante. É um cara que fala, ó, não dá para fazer conta, e qualquer conta que eu tentar fazer com ele vai ser not a number, tá? Ok, então vamos ver agora o que acontece quando eu tiro a raiz quadrada do menos 1 nessa forma complexa. Então, eu vou aqui, Ctrl N, opa, deu certo. Então deu o que a gente tinha conversado. A raiz quadrada de menos 1 justamente é esse número aí. 0, né, mais 1i. Ou apenas i, ok? Então, e aí por último, só para concluir, vamos ver o que acontece quando eu multiplico essa raiz quadrada, né, por ela mesma. Aí, beleza, voltamos ao original. Ou seja, essa conta aqui tá de boa. Então, só uma última coisa que a gente vai conseguir avaliar bem mais adiante, quando estiver falando de programação orientada a objeto, é o seguinte, essa coisa aqui, esse asterisco, que a gente sabe que é o sinal de vezes, a gente tinha usado ele para números, né? Numeric, né? Na verdade, tudo é número, né? No sentido amplo, matemático, né? Para o tipo de dados numeric, que inclui os inteiros e os pontos flutuantes. Agora, a gente está usando ele para números complexos. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que chama sobrecarga, ou em inglês overload. Significa que a gente está redefinindo o operador de multiplicação, o asterisco, para um novo tipo de dados, que é o número complexo. Tá? Isso é uma coisa bacana e vai permitir que a gente escreva as contas para os complexos do jeitinho que a gente faria com os números normais, justamente porque a gente está redefinindo, né, ou sobrecarregando essas mesmas operações. Mas isso é só como dizem, não, um spoiler. A gente vai ver melhor isso mais adiante. Muito obrigado por enquanto e até breve.